Bom dia. Bom dia aos professores de todo o Brasil que estão nos vendo. Então, nesta sexta-feira, último dia da nossa semana do PAPMan, após a avaliação, que eu espero que vocês tenham ido bem, vamos terminar o nosso encontro com a tradicional sessão de perguntas e respostas. Este ano foi com satisfação que eu vi uma quantidade realmente grande de perguntas que estão chegando ainda. Portanto, se não conseguirmos responder todas, vocês nos perdoem. Como a mesa agora está completa, com a presença do professor Elon, eu vou pedir que ele, então, fale alguma coisa para vocês. Bom dia. Olha, para mim é um motivo de satisfação, alegria e conforto saber que quando eu não estou em condições físicas para trabalhar aqui, eu tenho essa turma aqui, que é realmente fora de série. Não estou dizendo isso para puxar o saco dele, não. Estou aproveitando a oportunidade para fazer justiça a uma turma que é realmente fora de série. Inclusive, um deles, que é o Ledo, já foi nosso aluno aqui do PAPMan, e então é uma satisfação maior. E o Luciano também, que é novato, está substituindo com bastante destaque uma pessoa insubstituível, que era o professor Augusto Morgado. E, além disso, tem os dois veteranos aqui, que são o Paulo César e o Wagner, que são dois realmente consumados professores, com os quais eu até aprendi algumas coisas interessantes. Muito bem, então eu espero que vocês tenham aproveitado a oportunidade, que voltem para outras ocasiões e comecemos agora já a questão de perguntas e respostas. Parece que começa com o Luciano, né? Alguém Exato. encostou o Luciano no canto da parede aqui. O Luciano é o campeão hoje das perguntas. Então, vamos começar por ele. Deixa eu começar com isso aqui, que é rapidinho. O professor Florencio, inclusive, eu já respondi um e-mail que ele me mandou pessoalmente. Ele coloca uma coisa que na sessão de perguntas daqui o pessoal já tinha colocado, que no exercício 1B de combinatória, sobre o jogo de carta, etc., a minha intenção era perguntar sobre uma trinca e nenhum par. Só que, do jeito que eu coloquei o enunciado, é perfeitamente possível ter uma trinca e um par também, né? Então, essa é a observação do professor Florencio. Se você já está acostumado com o jogo de pôquer, etc., você até poderia imaginar que a pergunta tinha a ver com a trinca sem o par, né? Mas, do jeito que está anunciado, eu concordo com o Florencio e com os outros colegas que estavam aqui, que a melhor interpretação é você calcular trincas, admitindo também a possibilidade de ter um par. Tá? A presença do Florencio entre os ouvintes é uma certeza de que nada vai escapar impune. Isso é bom, né? Exatamente. Ele é realmente fora de série. É isso aí. Luciano, só aproveitar e fazer um comentário aí. Para Claro. vocês, como professores, que é necessário ter uma certa dose de humildade ao resolver questões levantadas pelos alunos em problemas de combinatória. Porque em combinatória é sempre um desafio, como você está fazendo uma descrição informal, é muito comum que um determinado enunciado admita mais do que uma interpretação. Então, meu conselho é que, se um aluno seu assume uma outra interpretação que possa ser lida daquele seu enunciado, que vocês não se prendam, não, mas não é isso que eu queria.
tá? Realmente essa interpretação está correta, tá? E não punam o aluno por ter tido uma interpretação diferente quando o enunciado permitia essa interpretação. E se nenhum aluno puser nenhuma objeção, você mesmo deve estar sempre atento, porque uma das coisas importantes, uma das qualidades importantes do professor é a autocrítica. Quando termina de dar uma aula, tem que perguntar: puxa, será que eu disse alguma besteira? Em geral, eu disse, né? Mas se eu disse, eu tenho que ter a humildade, como o Paulo César falou, a humildade de aceitar e procurar corrigir. E complementando o que o Paulo César falou, esse é o ponto, o primeiro ponto é esse, né? É você entender claramente qual é o problema que você está resolvendo. Às vezes, acontece comigo, com os meus alunos, de vez em quando, né? O aluno coloca uma coisa e tal, e eu estou falando de uma interpretação, ele está falando de outra. Às vezes demora um pouco para a gente identificar isso, né? Então, você primeiro tem que identificar qual é a interpretação. Em combinatória acontece muito isso. E eu recomendo aos meus alunos em prova discursiva, se você tem alguma dúvida na interpretação, quando você escrever a sua solução, você deixe claro para quem vai ler que interpretação você está fazendo, né? Para que quem está corrigindo possa, né, também entender sob o seu ponto de vista o que está sendo feito. Bom, apareceu aqui uma pergunta para mim, que diz assim: gostaria de saber um pouco mais sobre o triângulo de Curry. E eu fiquei espantadíssimo, porque eu nunca tinha ouvido falar neste personagem. Curry. É um prato indiano. Pois é. Aí fui tentar essa noite ver o que era, né? Aí eu descobri que, é claro que eu já conhecia a história, inclusive já fez parte de Pac Mans aqui anteriores. Esse nome que eu não conhecia, Paul Curry, ele é um americano que ele é presidente de uma companhia de seguros nos Estados Unidos, muito grande, chamada Blue Cross. Mas ele é um matemático amador e ele é um mágico amador. Então, ele criou figuras desse tipo, né? Em que você vê um triângulo cortado, no caso, em 4 peças, mas quando você arruma diferente, parece que um quadradinho some, né? Então, isso é a obra desse indivíduo, chamado Paul Curry, né? É claro que isso daí é uma ilusão, e a gente pode verificar isso. Se você olhar, por exemplo, a figura de baixo, a inclinação da hipotenusa do triângulo azul é de 2/5, enquanto que a inclinação da reta inteira, que na verdade não é reta, é 5/13. Então, 2/5 não é igual a 5/13. Então, quer dizer que tanto no triângulo de cima quanto no triângulo de baixo, a hipotenusa não é reta. É quase reta, a gente não percebe isso, né? Mas é quase reta. Então, dá essa ilusão. E esse indivíduo fez, então, diversos desenhos intrigantes, misturando as suas duas habilidades, né? A matemática e a mágica a qual ele se Só que dedicava. essa ideia dele de fazer hipotenusas que não são lineares não tem nada de original. Quando eu era menino já tinha essa brincadeira. Bom. Então, eu também não sabia que era dele. Valeu. Então, deixa eu passar aqui para o Paulo César e depois para o Ledo. Então, tem algumas perguntas a respeito de matemática financeira. Então, uma delas, nos enunciados dos problemas de matemática financeira, existem suposições sobre a porcentagem do valor do dinheiro. Por exemplo, supondo que o valor do dinheiro seja 10% ao ano. E aí está perguntando qual é a lógica dessa suposição e como explicaria essa lógica para meus alunos do ensino médio. Na verdade, na aula do Morgado, eu acho que ele respondeu essa pergunta. Quer dizer, o valor do dinheiro para um indivíduo é quanto a pessoa consegue fazer esse dinheiro render caso o aplique. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, que o valor do dinheiro seja 10% ao ano, é uma pessoa que tem uma alternativa de investimento no qual esse rendimento possa ser alcançado. Por que isso não é absoluto? Porque as pessoas têm
capacidades diferentes aí de investimento. Né? Então, para uma pessoa, por exemplo, coloca todo o seu dinheiro na poupança, o valor do dinheiro não é de 10% ao ano, porque nenhuma poupança vai dar esse valor integral. Então, o valor do dinheiro é uma abreviação para a capacidade que cada indivíduo tem de colocar o seu dinheiro para render. Tem uma outra pergunta sobre combinatória, mas eu vou resgatá-la, veio por e-mail, daqui a pouco eu falo sobre ela. Tem uma outra pergunta, que é: os livros dividem a combinatória em capítulos: fatorial, arranjo, combinação e permutação. Não tem jeito, o livro é adotado, é assim que devemos ensinar. Você tem alguma referência de um livro com abordagem mais moderna? Olha, na época que o Elon estudou, na época que nós estudamos, era assim. Tá? Os livros eram organizados desse modo. Eu contei com vocês a minha experiência de aprender primeiro análise combinatória por um livro usual, que era o livro do Ari Quintela, né, que ensinava desse jeito, tá? E depois ter comorgado um mundo novo aí em relação à análise combinatória. Mas hoje em dia não é assim. Há muitos livros. Eu não saberia aqui dizer qual é o nome aí de cada autor. Talvez os meus colegas aí que estão mais atuantes aí no ensino médio saibam. Mas a grande maioria dos livros hoje em dia, que eu tenho visto, começa com o princípio multiplicativo. Tá? Começa com o... Pode até falar de fatorial antes e tudo, que eu acho que é uma coisa desnecessária, mas para contar, começa com o princípio multiplicativo, até porque os parâmetros curriculares, né, indicam que isso seja feito, na verdade, desde antes. Então, emendando também, alguém pergunta, o ideal seria que isso começasse antes e não no ensino médio? Claro, contagem é uma coisa que as crianças fazem desde cedo. Na verdade, pequenas situações de contagem são comuns nas primeiras séries do ensino fundamental. Aí se esquece, no ensino tradicional, se esquece completamente do assunto e vai se voltar a isso somente na segunda série do ensino médio. Isso é inadequado. A orientação, inclusive, dos parâmetros curriculares é que isso não seja feito, e muitos dos bons autores têm um pouquinho de contagem ao longo do segundo segmento aí do ensino fundamental. Não sei se alguém mais quer acrescentar. Não só de contagem, como já de probabilidade também. Também. Isso. Não, é só para complementar o Paulo César. Sobre a questão que ele falou sobre que os livros começam com o princípio multiplicativo, isso é verdade. Porém, depois do princípio multiplicativo e dos fatoriais, aí começam os departamentos estanques, né? Arranjo, permutação e combinação. E ainda hoje, um problema de combinatória, ou é de arranjo, ou é de permutação, ou é de combinação. Enfim, essas três coisas continuam ainda muito divididas em compartimentos estanques. Você tem uma indicação de livro que seja melhor? Eu não sei assim de cor. Não tenho. Isso está em aberto. E vocês estão aí justamente para mudarem isso e escreverem coisas novas, escreverem artigos e fazerem essas propostas, né, para tornar a combinatória mais dependente do raciocínio e menos decoreba. Vamos passar a palavra para o professor Ledo, que também precisa falar alguma coisa, né? Preciso falar? Precisa. Ontem me mandaram duas perguntas da parte aqui. Uma delas foi sobre piada de segunda ordem, que nós usamos diversas vezes, se existir exemplos. A questão está dizendo o seguinte, está declarando que as pessoas não estão habituadas a trabalhar com piada de segunda ordem, normalmente no trabalho. Engano, tá? Porque se você trabalha com função quadrática, você acaba esbarrando na piada de segunda ordem necessariamente. Até pergunta se existe, as fórmulas são as mesmas da piada de segunda ordem que da piada primeira. As mesmas não, porque você acha uma fórmula do termo geral da piada de segunda ordem, você acaba de encontrar a expressão da função do segundo grau. Tá? Enquanto uma piada normal é uma expressão de uma função de primeiro grau. Aí, de brincadeirinha, só para a gente... Eu fiz rápido aqui ontem de noite. Tá? Ó, o que é a PA de segunda ordem? 1, 4, 9 potências. Potência é PA? É PG? Nenhum dos dois. Agora, se você subtrai
os termos de x ao quadrado, subtrai o termo da sequência de potência, você tem uma PA, você tem uma sucessão de números ímpares. O que é uma PA de terceira ordem? Quando você subtrai os termos, você obtém uma PA de segunda ordem. Isso é a PA de segunda ordem, PA de terceira ordem. Se você tentar o termo geral da PA de segunda ordem, você cai numa expressão de segundo grau. Tentar o termo geral da PA de terceira ordem, você cai numa expressão de terceiro grau. A gente usa isso? Usa. Só de brincadeirinha, ó, posição de um termo, posição de um objeto em queda livre, utilizando para facilitar a vida da gente, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Posição, instante 0, 0 metros, instante 1, 5 metros, instante 2, 20 metros, instante 3, 45, instante 4, 80 metros. Só substituir o valor do T aqui. 0, 5, 20, 25, 80, 125 é uma PA de segunda ordem. Por quê? Porque a diferença entre os termos vai dar 5, 15, 25, 35, 45. Coisa que muita gente sabe. Porque em queda livre, a cada unidade de tempo, em cada segundo, o objeto se desloca distâncias que crescem em PA, cuja razão é a aceleração da gravidade. Tá certo? Nunca usou PA de segunda ordem? Usou sim. Você não usou isso? Tá? Se você não sabe, é um capítulo 4 do livro, PA de segunda ordem. Isso não tem, mas você trabalha com ele. Outra bonitinha é os números figurativos de Pitágoras, números triangulares, 1, 3, 6, 10, tá? Números que formam triângulo. Conhece essa sequência que Pitágoras usava, dava a imagem? Eles recaem em PA de segunda ordem. Tá? Se subtrai. E não é difícil entender por quê. De um triângulo para outro, você soma 2, soma 3, soma 4, soma 5, e assim vai. Usar, se usa, não tenha dúvida. Tá? Outra pergunta que me mandaram foi sobre a participação do Brasil no PISA, o desempenho. Essa questão é um tanto quanto complicada de se discutir. Tá? Eu vou fugir um pouquinho dela pelo seguinte. Nós estamos brigando para conseguir melhorar nosso desempenho? Estamos. Quer ver um exemplo? Nós aqui. O que nós estamos fazendo aqui é trabalhando em cima do sistema educacional, qualificando o professor, tentando interferir, tá certo? E isso é uma busca de aumento da qualidade do ensino. É fácil? Tem tantos fatores que eu vou fugir da resposta, tá? Um deles, por exemplo, é que no início da década passada, nós atingimos um marco importantíssimo. Praticamente todos os alunos, todas as crianças até 14 anos estão em escola. Se você faz isso, você tem uma população gigantesca de crianças estudando. Tá certo? Você precisa de uma população gigantesca de professores, uma quantidade gigantesca de escola. O problema é bem mais complicado do que se pensa. Ainda tem um fator. O modelo educacional, que eu tenho minhas críticas a ele, no ensino médio, por exemplo, eu acho que falta terminalidade decente no ensino médio. O modelo educacional está ligado ao modelo que você quer de sociedade, ao conceito que você tem de homem. Isso significa que a discussão é aberta e tem que ser aberta para muita gente participar. Tá? Aí a resposta é ampla demais para eu tentar responder aqui. Tá? Muito bem, vamos voltar então ao Luciano. Essa pergunta aqui é muito importante, vou ter que ir para o quadro. Vou ler, tá? O professor Luciano, na lista de exercícios de trigonometria, problema 2, propõe que calculemos a distância entre duas cidades do Rio Grande do Sul, partindo das informações raio da Terra e coordenadas geográficas. Gostaria de entender melhor a parte física do problema, pois a parte matemática ficou clara. A minha dúvida é a seguinte, são duas perguntas. Por que o raio é mantido no sentido norte-sul e alterado no sentido leste-oeste? Então, aqui no Rio, na seção de problemas daqui do Rio, houve exatamente essa mesma dúvida. E, de fato, essa é mais uma questão de entender o que significam as coordenadas geográficas, né, do que propriamente a matemática envolvida, eu concordo. E a segunda é por que a coordenada cartográfica 29 graus e 10 segundos
sul é usada como o ângulo no cálculo do novo raio do paralelo que passa pelos pontos A e C. Então é o seguinte, você precisa entender como são calculados, como são determinadas as coordenadas cartográficas, que são, na verdade, estão completamente relacionadas com o funcionamento do teodolito, por exemplo. Ele é completamente similar à ideia das coordenadas cartográficas e também o que a gente chama de coordenadas esféricas do R3, que é o seguinte, suponha que você tem um teodolito no... Vou aproveitar que a gente falou do teodolito na aula. Suponha que você tem um teodolito no centro da Terra, tá certo? E você vai apontar para algum ponto na superfície terrestre, certo? E o seu teodolito está com a origem, né, os ângulos 0, precisamente no... Qual é o 0? É Greenwich, né? Em Greenwich e Equador, certo? Greenwich e Equador ele está ali. Ok? O que você tem que fazer? Você vai girar primeiro o teodolito no plano horizontal até você chegar a um ponto. E ao girar ele no plano horizontal, ele vai ficar apontando para a linha do Equador, certo? E você vai querer girar o teodolito até um ponto, até ele apontar para um ponto no Equador, que esteja exatamente a norte ou a sul do ponto que você quer atingir, certo? Digamos, a norte, ok? Então você vai, por exemplo, digamos que o ponto que você quer atingir está aqui. O que você vai fazer com o teodolito? Você vai girar ele para o leste, né, no plano horizontal, no plano do Equador, até um ponto que esteja exatamente ao norte do ponto que você quer. Quando você chegar aqui, você fixou o primeiro ângulo do teodolito, que é esse aqui, o ângulo do plano horizontal, que vai ser esse aqui. Você fixou esse ângulo. E agora você vai girar o teodolito para baixo, né, nesse caso, e ele vai te dar o ângulo de elevação. Tá, então eu vou fazer duas figuras. Esse é o ângulo na horizontal, certo? Com isso, o seu teodolito agora ele só pode girar no plano vertical, certo? Eu vou fazer um corte na esfera por esse plano vertical. O corte da esfera ele vai determinar um círculo máximo desse tipo aqui, que vai do norte até o sul, certo? Se a gente olhar esse corte de frente, o que você tem é o seguinte. Você tem o polo norte, tem o polo sul, tem esse ponto do Equador aqui, que é esse, tá? O teodolito está aqui apontando para cá, certo? E agora você vai descer, você vai girar direção sul até chegar ao ponto que você quer, certo? E você vai medir este ângulo de cá, tá? Então, este primeiro ângulo que você gira em relação ao plano horizontal, a gente está imaginando no Equador, este primeiro ângulo te dá a longitude, ok? E este segundo ângulo aqui te dá a latitude, tá certo? Com isso, você divide a esfera, vamos fazer mais uma figura. A maneira de dividir a esfera é a seguinte: as diferentes longitudes estão todas indo do polo norte para o polo sul. Você corta a esfera como se fosse uma tangerina, assim, como se fossem os gomos de uma tangerina, certo? O Equador está por aqui, e quando você determina a latitude, certo? Pontos que têm mesma latitude, ó, pontos que têm mesma latitude, eles estão a uma mesma distância do plano, estão num plano paralelo ao plano do Equador, certo? Se eles têm a mesma latitude, eles estão no mesmo plano paralelo ao plano do Equador. Então, esses aqui são os... como é que é o nome disso mesmo? Meridianos.
E esses aqui são os paralelos, tá? Que formam planos paralelos ao plano do Equador. Certo? Repara que os círculos determinados pelos meridianos são círculos máximos da esfera. São círculos de mesmo raio do raio da esfera. Os círculos determinados pelos paralelos, não. Eles são círculos que vão ficando de raio cada vez menor à medida que você vai ficando mais perto do Polo Norte ou do Polo Sul. Tá certo? Por isso, o raio é diferente. A gente precisa calcular esse raio quando a gente se move sobre um paralelo. E o motivo de usar o 29 graus e 10 minutos ou o 28 graus e alguma coisa que tinha lá, fica a seu critério, porque na verdade os números estão tão próximos que você pode usar um ou outro. Isso é a aproximação que nós estamos fazendo, que a gente está supondo que é um retângulo, uma figura que na verdade não é um retângulo exato, é uma figura curva. Então você podia ter escolhido ou o 28 e pouco ou o 29 e pouco, eles vão dar aproximadamente o mesmo raio, tá certo? Pode até pegar a média dos dois, se você quiser, né? Tá certo? Isso não vai dar grande diferença no cálculo, tá bom? Essas são as respostas às duas perguntas. Então, professor Elon. A pergunta é para todos aí. Vale a pena ensinar lógica no ensino médio? Segunda, por que os livros didáticos não tratam do assunto? Eu acho que a primeira pergunta é a resposta da segunda. Por que os livros didáticos não tratam do assunto? Porque não vale a pena. Então, a resposta está lá. O que acontece é o seguinte, lógica é um ramo da lógica matemática, é um ramo da matemática respeitável, não trivial e muito interessante para quem gosta de coisas extremamente abstratas. Ela teve início com ideias muito simples, desde Aristóteles, sobre silogismo e coisas desse tipo, e que aos poucos foi ganhando mais força, mais amplitude, e com o crescimento da teoria dos conjuntos, ela adquiriu uma importância bastante considerável. Porém, é inteiramente desnecessária para a pessoa que quer só estudar matemática. É como, por exemplo, jogar xadrez é importante para estudar matemática? Não. A mesma coisa é lógica. Lógica não tem aplicação direta, a não ser em velhos... Eu estava misturando inglês agora, é horrível a pessoa que fala muitas línguas. A noção de aplicações de problemas de lógica à matemática só lá nos confins da matemática, em coisas que estão beirando já coisas bem abstratas, ligadas com o axioma da escolha e coisas desse tipo, e independência dos axiomas, etc. Então, isso não há necessidade nenhuma, foi uma invenção, sei lá, pessoas inventaram isso que não colou em lugar nenhum. Que lógica é importante, precisa saber lógica primeiro. Sim, precisa saber que se A implica B e B implica C, então A implica C. Coisas desse tipo. Quer dizer, o que você tem que saber é noções básicas de conjuntos. E é por isso que, então, como eu disse, uma pergunta responde a outra. A outra pergunta é, para ensinar corretamente as funções na primeira série do ensino médio, é necessário ensinar primeiro o conceito de relação entre dois conjuntos? Não. A ideia de que a definição de função deve ser precedida pela definição de relação é uma ideia que provém da crença, que não é absurda, de que toda matemática tem que ser fundamentada na noção de conjunto. Então, a relação é a noção que está ligada ao conjunto. Então, você baseia todo do ponto da definição de conjunto. Porque as pessoas alegam que a definição de função como sendo uma regra, um algoritmo, um conjunto de instruções ou coisa assim que permite, dado x em A, calcular o f de x em B,
Isso não é rigoroso. Tudo bem, não é rigoroso. O que é rigoroso? É conjunto? E quando é que um elemento pertence ao conjunto? Quando ele satisfaz certas condições que você impõe, que são regras. É a mesma coisa. Quer dizer, você substitui o 6 por meia dúzia. Então é bobagem. Se vocês querem saber a opinião de todo mundo aqui, que eu acho que é a mesma, leiam o livro que a gente publica para vocês lerem, né, que tem a noção de conjunto e depois fala sobre isso. Muito bem. Agora outra pergunta é uma pergunta que mais pessoal, que lida com aspectos, inclusive a pessoa que escreveu isso não sabia, o aspecto da minha infância. É o seguinte: bom dia, recebi uma reportagem sobre Fernando Coda, com K, e embora tenha gostado do que li, gostaria de saber o que ele estuda pode ser aplicado no ensino médio? Qual o significado dessa premiação em matemática? Algum brasileiro já foi contemplado com a medalha Field? Não é medalha Field, é Fields, com F maiúsculo. Bom, Fernando Coda não é Coda com K, é com C. O bisavô dele era amigo do meu pai, por aí você vê como eu sou velho. É uma família de baianos que se mudou para Maceió, e onde o Pedro Coda, que era o bisavô dele, exercia, com toda honestidade e competência, a função de alfaiate. Ele teve 3 filhos, 2 moças e um rapaz. O rapaz chegou a ser meu professor, era formado em Educação Física aqui no Rio de Janeiro, e chegou a ser meu professor de Educação Física no colégio. E como ele morava pertinho da minha casa, muito perto mesmo da minha casa, eu, apesar dele ser mais velho do que eu, porque era meu professor, inclusive, nós fizemos amizade e ele me ensinou um bocado de coisas sobre ginástica e sobre física, etc. Porque naquela época o meu projeto de vida era ser jogador de futebol. Não conte isso para ninguém. Foi um dos projetos fracassados. Foi reserva do Pelé? Não, o Pelé que foi meu reserva. Não confunda as coisas. Acontece que entre o time que eu jogava em Maceió, tinha como meu reserva o Dida, que foi jogador do Flamengo aqui. Mas o Dida era meu reserva não porque eu jogava melhor do que ele, é porque eu tinha 15 anos e ele tinha 13. Então não dava para jogar. E depois o Dida foi para a seleção e o Pelé era reserva dele. Quando começou a Copa do Mundo de 58, então, por transitividade, o Pelé não sabe disso, mas se o Pelé não sabe de nada. Ele só sabe jogar futebol e muito bem, muito bem. Então, o Pelé era reserva do Dida, o Dida era meu reserva, então, portanto, o Pelé era meu reserva. Então, por favor, não confundam dizendo que eu fui reserva do Pelé. Não, seria uma desonra para mim, né? Bom, então eu sou o Fernando Coda. É Coda, não é Coda com C e um acento no A. Coda, é uma família de baianos. Então, é muito amigo do meu pai, o tio-avô dele era meu professor de Educação Física. E depois esse tio-avô dele, o Hildebrando, foi padrinho do Fernando. E é Coda com C, eu já disse, né? O que ele estuda, depois ele veio aqui, uma coisa muito interessante. Os pais dele são professores da universidade. Agora devem estar aposentados, provavelmente. São professores da Universidade Federal de Alagoas. E o menino, o Fernando, estudava engenharia. Ele estava nas férias de engenharia quando ele veio passar o verão aqui no Rio. E aqui ele começou a fazer logo cursos avançados, porque os cursos mais elementares ele fez em Maceió mesmo, com o Hilário Alencar, que é o professor de lá. E então um dia eu estava na biblioteca, procurando um livro lá, e ele chegou e disse: "Você que é o Elon?" Eu digo: "Sou." Ele disse: "É o seguinte, você vai dar um curso de topologia algébrica no verão?" Eu digo: "Vou." Ele disse: "Eu vou assistir o seu curso." Eu digo: "Peraí, você vai assistir o meu curso?" Um pivetinho desse tamanho. "O que você fez?" Eu estou terminando o 3º ano
de engenharia. Eu digo, está terminando o terceiro ano de engenharia, quer fazer um curso em nível de doutorado no IMPA? Ele disse, quero sim. Eu digo, tá bom, faça. Eu não acreditei, né? Resultado, ele fez, teve competições seríssimas, inclusive um dos competidores dele, que eram alunos também, é o outro candidato à medalha Fields, que é o Arthur Ávila, e ele saiu brilhantemente desse exame, desse curso, porque tinha tantos alunos bons nesse curso que eu resolvi que eu não ia dar prova. A prova era o seguinte, eu dava um tópico para cada um falar durante 1 hora sobre aquele tópico. E ele fez uma exposição brilhantíssima, porque eu mandei ele estudar um certo livro que foi publicado em 1935, e nessa época a teoria que ele ia expor não existia ainda. Então eu dei uma pincelada rápida para ele desenvolver aquela teoria, e ele desenvolveu e fez um negócio brilhante. Então Kodály é um cara extraordinário, que além de ser um matemático brilhantíssimo, ele tem mais 2 qualidades notáveis. Ele é um excelente professor, e outra coisa, ele tem um caráter firme, é um garoto, mas ele é firme, ele assume as posições com determinação e não abre mão dela. Bom, o que ele estuda pode ser aplicado no ensino médio? Pesquisa matemática não é para ser aplicada no ensino médio. Pesquisa matemática é para avançar sobre os problemas que não foram ainda resolvidos. Esses problemas não são problemas do ensino médio, já foram resolvidos há milênios. Então, essa pergunta é um tanto ingênua, mas qual o significado dessa premiação para a matemática? É a mesma coisa do significado da medalha de ouro nas Olimpíadas, para um jogador, um atleta, ou então campeão do mundo, da Copa do Mundo. Então, é uma questão de reconhecimento mundial do valor da pessoa, com uma diferença entre a medalha de ouro de Olimpíada, porque não é como uma corrida de 100 metros, quem chega primeiro ganhou, acabou. Não, a matemática é um negócio que tem várias pessoas, que tem cada um bom na sua área, todos muito bons, e o problema de discutir qual daquelas contribuições originais à matemática, qual delas é a mais relevante e vai ter mais importância no futuro, isso é uma questão muito pessoal e muito de palpite, porque ninguém sabe o dia de amanhã como é que vai ser. Então, é uma coisa meio vaga, porque você pode ganhar essa medalha ou não ganhar essa medalha, que, aliás, substitui o prêmio Nobel. Existe uma lenda a respeito disso, que não é verdadeira, é lenda mesmo. É que o Nobel, quando fez a lista dos prêmios, tirou matemática, porque se ele botasse matemática, o Mittag Leffler, que era um sueco muito bom matemático, ganharia provavelmente, e ele teve um caso com a mulher do Nobel. Tudo isso está errado. Primeiro, porque o Nobel não era casado, o Mittag Leffler nunca teve nada com a mulher dele, nada disso. Mas é uma invenção para poder explicar por que. Bom, qual o significado dessa pessoa? E algum matemático brasileiro já foi contemplado? Não, nenhum. Então, nós temos 2 candidatos fortes, que é o Fernando Kodály, que é alagoano como eu, portanto, tem a minha preferência, e o Arthur Ávila, que também é carioca, mas é jovem também, brilhantíssimo, e foi meu aluno também, e eu gosto muito dele, é um cara super legal. Então, a resposta é não. Muito bem. Paulo César, tem coisas engatilhadas aí? Tem. Achei aqui o e-mail sobre a pergunta aqui de matemática financeira. Foi a respeito do problema das peças do carro. Então, no problema da lista, dizia que uma pessoa tinha 2 alternativas para comprar uma peça, uma determinada peça. Ou comprar uma peça original, então o horizonte era de 3 anos, eu ia ficar com o carro durante 3 anos, ou comprava uma peça original por R$ 1.400, ou comprava uma peça que não fosse original, que a duração dela seria de um ano,
mas que custava apenas R$500. E aí a pergunta era qual das duas opções é a melhor. Na verdade, pedia para verificar que era melhor comprar a peça de não original, apesar do dispêndio total ser maior. E é claro que essa decisão de fazer uma coisa ou outra depende do valor do dinheiro para o indivíduo, né? Que é, como eu expliquei, aquilo que ele consegue fazer o dinheiro dele, que ele não gastar de saída, render. Então, no caso do problema, era de 10%. Então, a solução é levar esse dispêndio para uma data escolhida. As datas naturais são ou a data zero, onde a decisão está sendo tomada, ou a data de compra da terceira peça, e fazer essa comparação. O que o pessoal lá da UFAL teve dificuldade é que o que eles pensaram foi o seguinte: já que o valor do dinheiro para o indivíduo, já que o valor do dinheiro do indivíduo é de 10%, eu não deveria considerar que as peças também seriam reajustadas por esse valor? Então, essa coisa do valor do dinheiro é uma coisa individual. É o que o indivíduo consegue fazer esse dinheiro render. Então, a questão aí do possível reajuste não foi incluída no problema. Mas se a gente adotar um valor do dinheiro constante aí para todo mundo, aí a decisão, se as peças forem reajustadas, aí é claro que é melhor comprar o original, porque você vai estar comparando quantias iguais. Então, no problema, não foi dito que essas peças teriam um reajuste. É claro, como sempre, num problema que diz respeito a uma situação do mundo real, é complicado você cercar todas essas questões. Talvez tivesse sido melhor dizer que essas peças custariam R$500 em cada uma dessas épocas. Mas, de qualquer maneira, se houvesse um reajuste, não é razoável supor que esse reajuste seja exatamente o valor do dinheiro para a pessoa. São dois dados diferentes. E a outra coisa é que o pessoal interpretou como é que é mais vantajoso comprar a peça original se o dispêndio... como é que é mais vantajoso comprar a peça não original se o dispêndio é maior? Então, isso, gente, foi uma das coisas que o Morgado frisou muito lá na aula. Você não pode comparar alternativas de investimento ou de compra simplesmente somando os valores. É preciso colocar essas quantias referidas ao mesmo instante de tempo. Então, é perfeitamente possível que uma determinada alternativa seja preferível à outra, embora a soma das quantias gastas seja superior. Queria fazer uma observação, me imiscuindo aí nessa história, que é a seguinte: em geral, é uma preocupação altamente válida, da maior importância, que o professor procure propor aos alunos questões assim desse tipo, que tem a ver com o dia a dia da vida, para aplicar a matemática, para evitar o que os livros, em geral, fazem. Quer dizer, estudou trigonometria, muito bem, fazer um capítulo sobre aplicações da trigonometria. As aplicações são calcular seno de 3x em função de seno x e cosseno x, calcular, quer dizer, resolver problemas de trigonometria usando trigonometria. Ou então, funções exponenciais. Vamos resolver aplicações da função exponencial. Primeira aplicação, equações exponenciais. Não, a aplicação da função logaritmo. Função logaritmo, aplicar, resolver equações diferenciais. Não, apaga tudo que eu disse, apaga. Você estuda funções logarítmicas.
Aí você quer dar uma aplicação, fazer uma série de problemas usando funções logaritmo para aprender que aquilo é útil na vida. Então, o que você faz? Primeiro exemplo, uma quantidade enorme de equações exponenciais. A equação exponencial, a incógnita é um expoente, ou seja, a incógnita é um logaritmo. Então, você vai aplicar logaritmo para resolver problemas sobre logaritmo. Isso é aplicação? Não, não é aplicação. Aplicação, isso aí é manipulação. Você está aplicando, você está aprendendo a manipular o conceito de logaritmo. Isso é válido? É. Mas a aplicação não é aplicação. Aplicação é você aplicar logaritmo a questões que têm a ver com a grandeza que varia com o tempo de forma determinada, que tem no livro de vocês. Então, essa aí é uma coisa que deve ficar bem clara sobre essa. Bom, deixa eu falar uma coisinha aqui. De Goiás, o professor Cleuton pergunta para mim qual é a diferença entre calota esférica e segmento esférico. Hoje em dia, as pessoas falam como se fosse a mesma coisa. Isso não é muito importante. Tradicionalmente, quando eu estudei, era assim. Imagina uma laranja, por exemplo, bem esférica. Corte a laranja em 2 pedaços. Não precisam ser iguais, não. Cada pedaço se chama um segmento esférico. Tá? Então, o segmento esférico é um sólido. A calota é a casca, é a casquinha do segmento esférico. Então, quando eu estudei, calota significa, então, uma superfície. Tá? E o segmento esférico é o sólido limitado por uma calota e pelo círculo, que é a base. Na minha escola era diferente. Hein? Na minha escola era diferente. Era. Bom, na minha era assim. Na minha escola era assim, calota é uma parte da esfera que é limitada por uma circunferência e que o limite é só a circunferência. E segmento esférico é uma parte da esfera que é limitada por duas circunferências paralelas. Isso aí na minha escola era segmento esférico de 2 bases. No Ari Quintela, na sua escola, no Ari Quintela era assim. Era assim. Bom, mas enfim, isso não é importante. Eu falo alagoano, você fala carioca. Bem, de Teresina, a ordem das grandezas influencia na resolução da técnica de redução à unidade. Entendi a pergunta, não influencia, evidentemente, né? Porque a multiplicação é uma operação comutativa, então não tem realmente a menor influência. Outras coisas. Tem uma pergunta curiosa aqui, que é a seguinte. O pediatra do meu filho disse para minha esposa, que naturalmente a esposa levou o filho ao pediatra, que ele que estava tudo bem. Por que essa explicação? Eu acho que a esposa que levou o filho ao pediatra e aí o pediatra falou alguma coisa que ele achou um absurdo. Tá bom. O pediatra diz assim, a altura da criança é proporcional à idade. Aí diz assim, isso é um absurdo, não? Então, o pediatra falou a altura é proporcional à idade. Aí, é um absurdo, mas você sabe que não é muito... Eu entendi o que o indivíduo o que ele falou. É como a lei de Hooke. Isso, é exatamente como a lei de Hooke. Por quê? Como é que eu minimizo aqui? A minha esposa é pediatra. Ela não pode levar o filho ao pediatra. Olha só o que ele quis dizer. Isso aí é a curva do crescimento. Então, realmente, entre os 5 anos e os 11 anos, ou 12, aquelas coisas estão andando quase como uma reta, não é isso? Então, ele usou a palavra proporcional indevidamente. Então, são pedacinhos de funções afins, na verdade, né? Então, como aquele trecho é reto, o pediatra até falou, é proporcional, nesse sentido. Então, tem alguma coisa a ver, realmente, essa curiosidade da curva do crescimento. Wagner. Eu acho que...
É crescente com. Exatamente. Eu fui membro do Conselho. Membro do Conselho Nacional de Educação durante 3 anos. Depois eu pedi demissão porque eu não aguentei mais. Então, dá licença, Luciano, deixa eu falar. E então eu notei o seguinte: as pessoas, inclusive aquelas que são supostamente educadas, ilustradas e competentes, acham que proporcional significa crescer com. Quer dizer, por exemplo, o imposto de renda que você paga é proporcional ao que você ganha. Não é verdade. Então é a coisa, você aumentando uma função crescente, eles chamam que é grandeza proporcional. Tudo ele fala, na mídia hoje, você lê o jornal, proporcional é assim. Mas eu acho que nesse caso o Luciano tem razão. A frase, a altura do meu filho é proporcional à idade. Esse proporcional aqui, acho que neste caso significa compatível com a idade. Pela frase aqui. Ah, sim. Não, tá ok. A altura do seu filho está compatível com a idade dele. Acho que Mas talvez. Mas como é que ele sabe que é compatível? Ele Assim, sabe que é compatível pelas fazendo observações anteriores, né? Então, para cada consulta, o médico vai marcando um Exatamente. pontinho. E Tem que ter ele uma vai seguindo proporcionalidade aí. um segmento de reta, vai seguindo. Então, Exatamente. como ele Eu percebeu acho que. a melhor resposta é a do Wagner, desculpa. Enfim. Não, mas é curioso, porque inclusive dá para fazer probleminhas interessantes, né? Porque entre os 5 e os 11 anos a coisa evolui quase como uma reta. Então é bem interessante. Para terminar essa minha parte, tem umas perguntas aqui da Federal do Paraná, que diz assim: exercícios muito longos desestimulam os alunos. Outra, desejamos exercícios mais ligados à realidade do ensino médio. Eu expliquei na Isso é uma frase segunda-feira. perigosa. Eu expliquei na segunda-feira que nós não demos aqui aulas para vocês transmitirem diretamente aos alunos. A gente não está dando aula para aluno através de vocês, nós estamos dando aula para professores. Então, os exercícios, eles devem ser adequados aos professores, que sejam longos, que sejam de demonstração e tudo mais. Agora, depois que isso tudo passar pelo filtro que cada um deve ter e perceber o que pode transmitir aos alunos é o que nós desejamos. Tá? Então, nós não estamos dando aula para alunos, e sim para professores. Wagner, eu posso... Agora sim. Há muito tempo que eu não te chamo, está na hora. Esse ponto que é, mais de uma vez, eu trabalho muito, muito com formação de professores. Estou com aperfeiçoamento de professores, tá? Pelo Brasil inteiro, Tocantins, Rio Grande do Sul, tá? E tenho prazer imenso estar aqui. Nunca houve a proposta aqui, e na maior parte dos cursos que eu participei, de pegar o professor e explicar como é que se faz em sala de aula. Porque isso aí, primeiro, seria um sério erro. Tá? Porque cada sala de aula apresenta uma realidade distinta. Que quem tem que conhecer a realidade é o professor. Existe um elemento chave na educação chamado transposição didática. Existe um conhecimento, e esse conhecimento vai ser transposto para a sala de aula. Essa transposição é feita pelo professor. A proposta aqui é fundamentar, embasar, organizar o conhecimento para que essa transposição possa ser feita da melhor forma possível. Tá? Não houve proposta de pegar livro didático e começar a resolver problemas de livro didático. Isso seria uma outra proposta, que particularmente eu acho que seria muito mais vazia do que a proposta que se faz aqui. Tá? Aqui organiza-se e apresenta-se a possibilidade, aumenta o potencial de transposição didática, de como você vai pegar o conhecimento matemático, a história, a base de séculos de produção, a base de um instituto como o INPA, e transpor para a sala de aula. Tá? Esse sempre foi a proposta daqui. Muito bem. O Luciano tem mais coisas no gatilho, né? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui: o número de soluções inteiras não negativas da equação x1 mais x2, etc., mais xn igual a r, é, segundo o livro blá blá blá,
dado por... Aí dá uma fórmula. Por que, utilizando esta fórmula, o exercício passado em aula não tem o mesmo resultado encontrado pelo professor? A resposta é, tem sim, tem o mesmo resultado. Tá? O pessoal entendeu melhor, foi o blá, blá, blá. O blá, blá, blá ficou perfeito. O resto... Ó, a equação é essa. A fórmula eu não sei de cabeça. Mas eu vou colocar R mais N menos 1. Mas eu não estou decorando. Eu estou resolvendo e colocando a fórmula. Aí tem um N menos 1 fatorial e um R fatorial. Certo? E eu cheguei a essa fórmula pensando que eu tinha R palitos e N menos 1 sinais de mais com os quais eu estou formando um anagrama. Então a fórmula, sim, tem que dar o mesmo resultado do que o que nós fizemos em aula. Certo? Eu acho que essa pergunta é mais um exemplo de como é perigoso você decorar a fórmula para resolver problema. Porque você pega a fórmula, aplica a fórmula e não acha o mesmo resultado, que é o resultado correto, você interpretou errado a fórmula. Algum valor aí da fórmula foi mal interpretado para você achar que a resposta então foi decorou diferente. a fórmula errada. É, isso. Mas se você consegue fazer a abjeção com os anagramas, você não só tem mais chance de acertar o problema, como você entende por que é verdade que o número é aquele, que a resposta é aquela. Né? Deixa eu engrenar mais uma aqui. Sendo NP números naturais, eu vou substituir o P por K. A pergunta é, números naturais ou números inteiros positivos, N e K, com N maior do que K, por que que esse número é um número inteiro? Tá? Uma resposta é a seguinte, porque isso aqui é o número de subconjuntos com K elementos que você pode formar a partir de um conjunto com N elementos. Ou o número de maneiras de escolher K objetos de um conjunto com N objetos. Este número de maneiras de escolher tem que ser inteiro. Certo? Então, como nós resolvemos corretamente o problema e achamos esta resposta, o número tem que ser inteiro. Tá? É que tem gente que acha que demonstração tem que ser fazendo as contas. Quer dizer, um argumento como esse, ele não percebeu que é perfeito. Isso. Eu imagino que ou o colega queira outro tipo de demonstração. Na verdade, é interessante demonstrar isso diretamente. Você pode... eu não vou fazer aqui, mas você pode usar uma fórmula. Ou você pode usar um método de contagem para contar a quantidade de fatores primos P, por isso que eu troquei o P por K, que aparecem em algum fatorial. Por exemplo, em N fatorial, você faz assim, você divide o N por P e pega a parte inteira disso, isso vai te dar o número de múltiplos de P que você tem no conjunto de 1 a N. Tá? Quando você faz a mesma coisa com P ao quadrado, isso é o número de múltiplos de P ao quadrado. Tá? Você somando tudo isso, né, o próximo é isso, P ao cubo, etc., sempre pegando a parte inteira, somando tudo isso, uma hora essas coisas vão começar a dar zero, aí você não precisa mais fazer. Isso vai dar o total de fatores P do produto 1 vezes 2 vezes 3, etc., até N. Tá? Você pode fazer isso para esse cara, para esse cara, para esse cara, e raciocinar em cima desses valores para descobrir que a quantidade de fatores P para qualquer primo P no numerador aqui é maior ou igual ao denominador. Isso é possível de ser feito, é interessante, mas é bem mais difícil do que usando simplesmente o método combinatório. Mas eu acho que a pergunta não só faz sentido, quer dizer, a pessoa sabe que... Eu espero que a pessoa que fez a pergunta saiba que essa explicação é porque o número de subconjuntos que cai elementos dentro do conjunto... Aí aparece uma expressão, aí a pessoa pensa assim, suponha que eu não soubesse que isso é o número de subconjuntos que cai elementos de um conjunto com N elementos. Eu vi essa expressão assim, como é que eu ia adivinhar que esse negócio dá um número inteiro? A pergunta é absolutamente válida
e revelam uma espécie de curiosidade matemática autêntica. E realmente deve ser estimulado. Tá bom, tente fazer isso diretamente. Aí, se não conseguir, aí você vê que o outro raciocínio é mais simples. Claro, mas isso é super comum em matemática. Mas né? A gente descobre uma coisa sobre uma área da matemática estudando uma outra área. Então, eu acho que a pergunta é interessante porque é provocativa. É verdade, é verdade. E o próprio pequeno teorema de Fermat também, você consegue fazer conexões com o combinatório. Tem várias coisas de teoria dos números interessantes que a gente consegue analogias com combinatória. Eu acho, deixa eu só passar rapidinho, ver se eu tem mais alguma coisa específica para mim. Tem uma pessoa que deixou o e-mail, eu vou responder diretamente por e-mail, porque o tema é um pouquinho fora do que a gente tratou aqui. Tá. Agora o Paulo César vai falar dar um recadinho. Não, você tem uma pergunta a respeito da avaliação que a gente faz em relação ao Profmat, agora que estão sendo concluídas as primeiras turmas, da Liliana, lá da UFPR. Eu acho que o Profmat é uma grande oportunidade para professores do ensino médio de ter um programa de pós-graduação explicitamente construído para professores e que tem muito a ver com a prática realmente do professor em sala de aula. Então, o programa tem uma mistura de disciplinas que são da matemática do ensino básico, mas vistas de uma forma madura, quer dizer, para professores, não é para alunos, com mais outras disciplinas que são ligadas à formação universitária. Eu tenho certeza que as pessoas que participaram aí das primeiras turmas, alguns já se graduaram, a segunda turma está indo para a defesa agora dos trabalhos de conclusão. Então, eu estimulo muito vocês aqui do Rio, aqui dos demais lugares, a se informar a respeito do Profmat, tá? E a participar desse programa, né? Então, o programa tem uma carga horária compatível com a permanência do professor em atividade, tem uma bolsa que permite, por exemplo, diminuir um pouco a carga horária para poder se dedicar. Então, é um programa que eu acho que vale super a pena para vocês, professores. E aqui o Ledo participa, o Elon participa, o Wagner participa, o Luciano ainda não, mas quem sabe. Tem umas perguntas feitas aqui, que eu vou responder, só que tem uma que eu acho que o professor Elon vai ser impossível de não pegar, quase, tá? Que vai ser o seguinte, primeiro ele me pergunta assim, Ledo, você é escritor? Quisera eu sê-lo. Na verdade, tem algo de interessante, eu fiz parte disso aí, tá? De onde vocês estão agora, e fiz muito, adorava, como adoro. Cheguei a um ponto, inclusive, da Maria me proibir de me inscrever, eu tinha que pedir autorização para eles para assistir a aula. Porque eu assistia tantas vezes o mesmo curso que eu ia entrar, eu falei, de novo? Tá? Aí entrava eu para participar. E uma das formas que eu fazia, eu pegava problemas que eles lançavam, ia para casa e criava a estrutura no problema. Tá? Então começaram a sair alguns contos ligados. Tá? Esse que vocês receberam do problema, que foi o problema da groselha, saiu do problema do PC, que ele deu um problema de uma caixa d'água, tá? E eu fiquei pensando como é que eu ia transformar isso numa estrutura de um problema que não tivesse só preocupação matemática, mas uma preocupação estética ligada à literatura. Porque, presta atenção, preocupação estética, todo problema de matemática tem. A matemática é uma coisa bonita demais para alguém falar que não há preocupação estética. Para mim, por exemplo, que tem preocupação seríssima com a questão de estética, é um tal de professor Elon, vocês conhecem? Tá? Ele chama atenção até da forma com que se escreve um problema. Os detalhes com que se escreve o problema, o que se escreve nele.
Tá? Mas tem um monte de textos, inclusive um material que eu produzi que está com a apresentação do mestre Elo, tá? Que se Deus quiser, ele já puxou minha orelha umas 500 vezes, eu um dia mando para a gráfica para ser produzido. Segundo, pergunta assim, qualquer função exponencial pode ser escrita na base E? Pode. Tá? Na base E, no caso, é E elevado a K. Se você escreve E elevado a K, a base é escolha arbitrária. E é interessante escolher o E? Interessantíssimo. Uma coisa já é suficiente para dar prioridade ao E. A derivada. E elevado a X. A derivada dele é o próprio E elevado a X. Facilita. Agora, alguns problemas apresentam a base nele, né? Bactéria dobra a cada hora. Você vai usar como unidade de tempo a hora, tá? Pediu. Nós fizemos esse problema até, né? Pede para colocar o 2 como base, mas a escolha da base é arbitrária. E outra, que é essa que eu acho que o professor ela vai pegar, é sobre como é que eu garanto que os números reais preenchem a reta. Quê? Como é? Teve aquele problema que eu falei para vocês do garoto que me perguntou, que eu mostrei que só com os racionais ficava um monte de buraco na reta. Não é isso? Aí eu mostrei, não, faz um triângulo retângulo aqui de catetos 1 e 1, abre a hipotenusa, coloca um compasso, deita sobre a reta, isso aqui é a raiz de 2, esse é um buraco na reta se você colocar só os racionais. Aí o garoto virou para mim e perguntou, tá legal, com os reais você coloca aí os reais na reta, como é que você garante que ainda não tem buraco na reta? Tá. Vocês encontraram uma reta aí no corredor? Vocês barraram com a reta no corredor? Quando vocês estavam subindo, vocês viram? Quebrou o salto. A reta ela é definida dessa forma. Tem um curso que está rolando agora aqui chamado Análise na Reta. Análise na reta é a análise dos números reais, tá? Dentro dos reais. Tá? A impressão que dá é que a reta é um objeto que está fora da matemática. Tem uma reta ali, um desenho de uma reta no papel, uma representação. A reta ela é definida já ligada ao próprio número real. Se você pensar nessa, claro que tem uma definição de reta dada na geometria. Definição aspas, é um elemento geométrico primitivo. Mas a própria ideia de reta, por exemplo, de Euclides, no livro de Euclides, a ideia de reta não é a que a gente tem hoje, que a gente usa, na verdade, uma base axiomática ligada a Hilbert. Euclides, a reta, ela é uma espécie de antena, ela podia ser esticada, se você pegar um livro dele. Não é algo que não tem início nem fim, continua sem parar o tempo todo, infinitamente fino. Isso você não viu em lugar nenhum. Tá certo? A forma com que se trabalha com a reta garante que a reta está preenchida pelos números reais. Tá? Só que para Euclides, o que nós chamamos de reta, ele não conhecia. Ele conhecia o que nós chamamos de segmento de reta, que ele chamava de reta. Então, ele dizia, a reta pode ser prolongada indefinidamente. Então, para ele, reta é AB, vai de A até B. Mas essas coisas são... Ninguém deve diminuir o Euclides por causa disso. Ele foi o maior gênio que a matemática já teve, em matéria de organização, de... Muito bem. Ainda há perguntas, aquelas que nós conseguimos detectar. Os e-mails, nós vamos respondê-las pessoalmente, né? Ainda há de Goiânia e outras aqui. Mas a nossa hora está chegando e queria agradecer muito a presença de vocês, né? E eu peço mais uma vez ao professor Elo, então, para dizer as palavras finais aqui, encerrando a nossa semana. Não, quem devia dizer as palavras finais era você. Você é o mestre de cerimônias. Desde o início. Esse nosso programa já tem quantos anos? 24 anos. 23 anos. 23 anos e sempre o Wagner esteve aqui. Então, o Wagner e o Paulo César são marinheiros de que construíram o barco. Tinha mais alguns que saíram do barco, entraram no outro, mas continuam trabalhando firme. E teve os filhotes, né? Por exemplo, a revista do professor de matemática nasceu aqui. E
E teve um que, lamentavelmente, que era, eu considero o chefe de nós todos em matéria de experiência, bom gosto e conhecimento da arte de ensinar e da matemática necessária para ela, que foi o Morgado. Espero que vocês tenham visto o filme que passa a história dele. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Tá bom. Obrigado a vocês pela presença. Voltem sempre. PS, façam como o Ledo, que começou aqui com vocês e que agora está aqui.